Rádio Jornal. Movimento. 7h31. Literatura em movimento. Eu já quero dizer o seguinte, que eu estou em mãos com um livro em romeno. Já pedi aqui ao autor, ele é um imortal da Academia Pernambucana de Letras, já pedi para ele me dizer a pronúncia correta, para eu não cometer aqui uma agressão. Mas é justamente essa, Machiavelli Pulteria. Tá aqui, para quem quiser ver. Professor Zé Nivaldo Júnior, que prazer tê-lo aqui. Boa noite. É todo meu estar participando pela primeira vez, né, desse programa icônico, emblemático, tendo ter a oportunidade de conversar com você, né, graças inclusive ao incentivo do nosso querido compadre Diógenes, professor Diógenes de Afonso. Professor de Afonso é o compadre mais querido do Brasil. Alô, compadre. É verdade. Gente da melhor qualidade. Que bom escutar esses elogios que vai para toda a equipe, professor. Toda a equipe. Tem uma equipe forte aqui, Rufino, Zé Roberto, Lucas, pessoal da redação, que hoje não. Hoje o pessoal tem o pessoal que de sábado não. Mas vamos conversar muito, porque é uma fonte de informações, de muito conhecimento. Para quem não sabe ainda, o professor Zé Nivaldo Júnior é publicitário, bacharel em Direito, mestre em História, consultor político empresarial e empresarial, ocupa a cadeira 8 da Academia Pernambucana de Letras. Eu suponho que o seu dia tenha 48 horas no mínimo. É humanamente impossível. Para começar, como é essa divisão? Como é que se organiza seu dia? Olha, Marcelo, esse conjunto... Ou não organiza? Agora você me pegou no contrapé, na saída. Era desmontar mesmo. Você soube todo montado, era desmontado. Já conseguiu, né? Eu mesmo não sei como é que eu organizo meu dia, né? Vai fazendo, né? Mas essas atribuições todas aí, elas, na verdade, elas se compactam, porque publicitário, consultor em comunicação e historiador se compactam, na verdade. A política. Então, na verdade, eu sou um publicitário desde 1975. Minha carteira foi assinada no dia 1º de agosto de 1975 na Alcântara, a antiga Alcântara, né, que foi uma grande escola da publicidade pernambucana. Muitos nomes importantes. Alô, Gil! Muitos nomes importantes ainda passaram existe, por lá. Não existe. Acabou já há bastante tempo. Mas era conceituada. Né? Era uma das maiores da época, e foi a grande escola, né? Praticamente todo mundo passou por lá. Né? Então, alô, Detone, a equipe lá era fantástica. Então eu sou publicitário, mas publicitário eu me especializei em comunicação política. E empresarial, porque tem as temporadas políticas e político não dá para viver só de política. Então, tem a entre-safra, né? Tem a entre-safra. Então, nesse conjunto de coisas aí que aparece e tal, advogado, por exemplo, eu sou, mas nunca advoguei. Eu sou bacharel em Direito, nunca advoguei. Mestre em História, fui professor da universidade 20 anos, mas não sou mais. Né? Então, há quase 20 que deixei. O primeiro curso que veio foi publicitário, Direito veio depois, é isso? Não, publicitário foi na raça, meu amigo. Foi no peito e na raça. Jornalismo e publicidade foi no peito e na raça, naquela época. Então o seu curso lá foi na Federal? Foi na Federal, Direito, depois mestrado em História. Esses são os meus cursos formais. Agora, e o resto é a Universidade da Vida. Vamos admitir o seguinte, eu lhe conheço hoje, pessoalmente, nunca ouvi falar de Zé Nivaldo Júnior. E aí, qual seria a sua essência? Se eu perguntar, tem uma essência, professor Zé Nivaldo Júnior, ou são várias? Um pouquinho de cada. A gente começa, professor Zé Nivaldo Júnior, tricolor do Santa Cruz Futebol Clube. Pronto, aí começa a identidade. Presidente. A construção da identidade. Não, eu fui diretor. Eu fui diretor de futebol, bicampeão em 86, 87, já faz tempo. 87, faz tempo.
Mas Faz eu um acompanhei ainda porque acho que era a época ainda de Birigui. Ah, aquele tempo de isso. O time né? começava com Birigui, Orlando, Lula, Ivan e Lotte. Né? Zé do Carmo, Ataíde Rinaldo, Edson Dadinho e Gilson Gênio. Esse time foi bicampeão em 86 e 87. Esse foi o time bicampeão de 87. Que eu era diretor de futebol na época. Então, a identidade, quer dizer, as pessoas vão fazer uma entrega lá em casa de uma pizza ou de um peixinho para comer. Onde é? Na casa do Tricolor. Pronto. Já sabe. Onde é? Às vezes a pessoa atende o telefone lá e diz, Paulo, qual é a referência? Rapaz, diga ao pessoal aí que é na casa do Tricolor que ele sabe. Então, pronto. Esse é o principal. É o principal, é o alicerce. Né? A partir daí a gente constrói as outras identidades. Mas boa. Eu costumo escutar muito o debate e fico admirando, sou admirador do seu trabalho, do seu conhecimento. Principalmente, o campo publicitário, nem se falar, o campo político também não, mas o campo da história, que é onde o amigo guarda um arsenal grande de muitas informações. Inclusive, pessoal, vou trazer uma dele aqui agora, estava me contando em off, Mitologia Romena, Conde Drácula. Ele vai falar do livro também, que foi lançado em romeno. É um grande mito lá na Romênia, é isso? É isso. Olha, a Romênia é uma coisa muito especial na minha vida, né? Porque eu vou contar a historinha para chegar no Conde. Sim. Quando Maquiavel o Poder, que foi o meu primeiro livro lançado realmente e tal, eu trouxe aqui a edição. Ele tem mais de 20 edições em língua portuguesa, tem edições em inglês, espanhol, romeno, árabe, mandarim e outras línguas do leste europeu. Ele fez muito sucesso. A minha, digamos assim, frustração com ele, se é que eu posso chamar de frustração, é que não tem uma tradução em italiano. Né? Ainda vou trabalhar essa tradução em italiano. Vai chegar lá. Né? Então eu vou à terra de Maquiavel, visito sempre que posso, mas não tenho o livro lá, na terra dele, em Florença principalmente. Às vezes me dói o coração, chega assim, mas rapaz, meu livro tem todo canto, tem na Espanha, tem nos países de língua espanhola, os países de língua portuguesa, tal, no leste europeu, na China em mandarim, né? Árabe. E não tem. Bom, mas aí esse exemplar significa quando ele fez parte, esse agora que eu estou passando, é edição especial. Quando ele passou a fazer parte da coleção A Obra-Prima de Cada Autor. Eu acho que esse é o que eu tenho. Essa coleção, eu vou me mostrar bem muito hoje aqui, porque mas à vontade. Já que você me desconstruiu, eu tento ser cartesiano. Você vê o meu roteiro aqui, eu vou mostrar para o pessoal, o meu roteiro era mas não consegui segui-lo ainda. Mas vamos chegar lá, cartesiano, mas não consigo. Tu fizesse uma pergunta e eu não respondi, estou enrolando. O Conde Drácula. Vamos chegar lá. Mas esse livro, Maquiavel o Poder, ele é um fenômeno, porque ele foi lançado em 91, fez sucesso, teve lançamento em Frankfurt, lançamento em vários países de língua portuguesa, mas ficou no ambiente da língua portuguesa e em 2000 ele estourou. Estourou e esteve em todas as listas de 2000 e 2001, todas as listas de best-seller do Brasil. E quando ele foi lançado, ele foi best-seller em Pernambuco, no Nordeste, em alguns lugares. Eu lembro que eu acompanhava nas revistas semanais. Isso, nas revistas semanais. Todas as listas de mais vendido, todas. De 0 Hora do Rio Grande do Sul, a Crítica de Manaus, as revistas todas, o Globo, enfim. Foi realmente um boom, né, de vendas. E aí chamou a atenção de algumas pessoas, e o meu amigo Aloysio Sotero, junto com Letícia Lins, que era do Jornal do Brasil, jornalista querida amiga nossa, Letícia fez uma matéria no Jornal do Brasil com muito destaque sobre o livro, meia página no caderno de cultura, uma coisa grande. Aí Aloysio Sotero me disse, por que tu não bota esse livro na internet? Eu não sabia nem o que era internet. Tem uma rede chamada Fidonet, que faz lançamentos mundiais de livros. Aí eu digo, rapaz, eu topo, vamos fazer. Aí botamos o livro na rede Fidonet. Sim, ainda em português. Ainda em português. Um professor de uma universidade romena, da cidade de Arade, que é uma espécie, fica
em relação a Bucareste, a capital, fica mais ou menos a mesma distância de Petrolina. É uma Petrolina da Romênia. Sim. Né? E pelo tamanho também, acredito que sejam equivalentes a Petrolina. O professor lá estava em busca de livros sobre Maquiavel, sobre marketing, sobre poder, que estava aquela coisa saindo do comunismo e transformações. Aí o cara mercado, pegou esse livro na internet, traduziu a parte de Maquiavel e transformou-se numa apostila. E essa apostila, agora nada disso eu sabia, essa apostila se transformou num cult no leste europeu. Foi traduzido, e aí virou best-seller, digamos assim, na universidade. Anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer um romeno que disse, rapaz, esse teu livro eu lanço lá. Né? E aí ele ficou representando o livro para o leste europeu e oriente. Eu abri mão dos direitos autorais. Esse seu amigo fala português também? Português romeno? Ele fala português romeno. Ele é romeno, é uma das 5 crianças nascidas em campo de concentração que sobreviveram. Né? Ele é notícia mundial, todo ano, quando vem a notícia do Holocausto, é notícia mundial. Então, essa pessoa fez esse agenciamento e aí o livro, rapaz, pipocou na Romênia. Aí eu fui convidado para fazer o lançamento, fiz o lançamento, foi um negócio que eu não vou nem falar, né, porque não, eu tenho as fotos, isso é tudo documentado. É o maior lançamento de autor latino no leste europeu em todos os tempos, incluindo Paulo Coelho. Tem uma perspectiva de quantas pessoas teve no lançamento? Tem Rapaz, uma olha, estimativa? Cerca de 800 livros. Sim, demais. Cerca de 800 livros. Né? Não, eu tenho fotografias, rapaz, inacreditáveis, filas do lado de fora para entrar. No verão de 30 graus, as pessoas de paletó e gravata, fila de 8 para entrar com o salão cheio. Nesse dia eu fui sequestrado, né? Foi meu segundo sequestro. Fui sequestrado porque o presidente estava esperando. Depois o presidente da República. Primeiro é mais remoto. O presidente da República estava me esperando para um brinde e tinha hora marcada, a agenda do presidente da República. Chegaram os seguranças, acabaram a fila na porrada e me levaram. Vamos lá, acabou, né? Acabou. Bom, aí eu tive a oportunidade de ir à Romênia, recebi muitos convites para fazer palestra, para não sei o que e tal. E lá eu tive a oportunidade, vou chegar na sua resposta, de conhecer um pouco da cultura local e conhecer o Conde Drácula. Nós no Ocidente temos a visão do Conde Drácula, o vampiro, né? Que Bram Stoker, que é o autor, né, de Drácula, o livro do vampiro, é odiado na Romênia. Odiado. Né? Por quê? Porque eles acham que Bram Stoker pegou um herói nacional deles e deturpou, transformou num monstro. Quando, na verdade, o Drácula é o herói deles. Tem foto. Eu não entrei em nenhuma casa que não tivesse ilustração do Drácula. Eu não entrei em nenhuma. Todas as residências que eu entrei na Romênia tem a foto do Drácula, a ilustração do Drácula. As pessoas tratam o Drácula como se fosse uma figura quase contemporânea. Uma senhora me disse, eu disse, olha, mas o Drácula, eu puxava o assunto para... Eu disse, olha, meu filho, aqui, no tempo do Drácula, a gente dormia de porta e janela aberta. A gente, como se... O Drácula viveu no século... 14, século XV, lá no século XIV, não, século XV. A data, né? O Bram Stoker usa a mesma data que ele viveu. A época deturpa totalmente. O Drácula, veja, o Drácula, ele era um conde da nobreza romena e ele defendia o país. Então, o castelo dele ficava num ponto assim estratégico de passagem. Porque a Romênia é um país latino. Isso foi o patriarca, que é o chefe da igreja. A igreja deles. O patriarca me disse essa frase. Ele disse, nós somos, professor, uma ilha latina no Oceano Eslavo. Cercado de eslavos por todos os lados. A frase que ele disse foi essa, nós somos uma ilha latina. Então eles têm, pelo latim, pelo brasileiro, um
preço que você não imagina. Olha só. Porque o brasileiro é o primo distante. Sim. O francês é o primo próximo, um primo meio opressor, meio arrogante. Tem umas mágoas, né? Tem umas mágoas. O italiano é a base. Eles são loucos pelos italianos, mas também na história da política. Teve guerra, teve ressentimento. O Brasil é o paraíso perdido na imaginação deles. Então, quando eles fizeram a triangulação, quer dizer, um autor brasileiro, no caso eu, escrevendo sobre um ícone da latinidade, Maquiavel, traduzido em romeno, levando lá para eles, fechou o circuito. Eu fui manchete em todos os jornais, era uma loucura. É muito bom. Professor Zanivaldo. Sim, e completando o Drácula, desculpa. Então o Drácula era o herói que protegia o país. E ele aí era sanguinário. Ele pegava os inimigos, aprisionava e empalava. Para quem não sabe, empalar é enfiar o cabo numa estaca. Sim. Então ele botava estacas e enfiava os inimigos para dar sinal para quem viesse. Né? Não venha não, que aqui a parada é diferente. Uma certa relação com Lampião ou ficaria distante? Veja, fica distante, embora tenha algumas similitudes. Né? Algumas similitudes. Quais são as semelhanças? Qual é uma semelhança, por exemplo? A sanguinolência, que ela é interpretada por uns como uma coisa cruel e por outros como uma coisa de defesa. Então tem esses dois lados. Deixa eu te falar uma coisa.